Graças a Deus, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui para compartilhar mais um texto da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E nós queremos trazer uma palavra para você hoje, de fé e de esperança. Essa palavra nós ministramos agora domingo em nossa igreja, um texto que o Senhor colocou no nosso coração, uma palavra bem nova, bem atual, com um texto, na verdade, de um livro que muitas pessoas não conhecem, eu acho. Então, eu quero ler o livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, no versículo 5, que diz assim: Cada um, porém, dirá: Não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: Que feridas são essas nos teus braços? Responderá ele: São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ferido na casa dos meus amigos. Esse é o texto, esse é o tema da nossa palavra de hoje, que eu quero ministrar para você. Ferido na casa dos meus amigos. E nós estamos vivendo um período de pandemia, um período em todas as partes do mundo, assolado por essa pandemia, que nós cremos que logo estaremos com nossas atividades normais, logo estaremos com tudo voltando à normalidade. Mas veja bem, eu tenho analisado algumas coisas e eu tive que compartilhei com a minha mãe, compartilhei com algumas pessoas lá em casa, e refletindo e pensando sobre algumas coisas, me veio algo na minha mente sobre o que tem levado muitas pessoas à morte nesse período. O que tem levado, ou o que leva, ou o que faz com que pessoas elas venham, vamos dizer assim, tirar a sua vida, não no sentido assim literal, não venham mais dentro da proporção que a gente vive hoje, o medo, o pânico, o pavor de sair nas ruas, de ter contato com outras pessoas, de chegar perto, de tossir, até mesmo de respirar, vamos dizer assim, né? Mas o que tem levado as pessoas a esse estado, vamos dizer assim, emocional, que tem gerado tudo essa coisa no nosso mundo, no nosso país principalmente, e dentro aqui também do estado do Pará. E eu fiquei pensando, analisando algumas coisas e percebi que o que tem levado muitas pessoas ao desespero e até propriamente assim tirar a sua vida é a informação. Eu conheço uma pessoa que, diante das informações que ela recebe de morte todo dia ela ouve informação de morte. Morreram tantas pessoas no Brasil, aumentou o caso de coronavírus no Brasil, muitas pessoas morrendo, hospitais cheios, médicos, enfermeiros, pacientes, um caos na saúde, um caos no país. Governos não dão conta de suportar os casos de coronavírus, casos de Covid-19. E então, dentro dessa informação, uma pessoa que era sã se transformou com o seu estado emocional fragilizado e doente. Se você pudesse ver essa pessoa,
como é que ela se encontra hoje, totalmente abalada, totalmente destruída pela informação. Porque a informação, querido, ela pode te ajudar ou ela pode acabar com você. E a informação, ela pode te ajudar ou ela pode acabar com você. Então, o que é informação? Informação são notícias. São notícias que são espalhadas pelos meios de comunicação, ou até mesmo por pessoas que levam essa notícia, que levam esse conhecimento de desgraça, consegue abalar o teu emocional, o teu estado psicológico, e você pode até ficar doente diante dessa informação, diante da informação. Então, eu tenho alguns pontos para a gente tratar hoje, para a gente analisar, diante disso, algumas coisas que eu quero trabalhar com você hoje, porque se teu corpo estiver sã, tua mente estiver sã, o teu corpo também, mente sã, corpo são, E aí eu quero te dar um exemplo dentro da palavra de Deus. O povo de Deus, ele estava lá no Egito, e Deus queria tirar o povo, Deus queria levar o povo para Canaã. O faraó não quis deixar, o faraó não permitiu. Deus começa a enviar as pragas sobre o Egito. Presta atenção, Deus começa a enviar as pragas sobre o Egito, e aí já no final Deus ele dá uma informação. Deus diz assim: olha, povo hebreu, eu vou matar todos os primogênitos no Egito, eu vou destruir todos os primogênitos no Egito, mas diante da informação que eu vou dar para vocês, nenhum primogênito de vocês vão morrer. Aí Deus dá a informação: olha, vocês vão ficar na casa de vocês, vocês vão ficar em casa, vocês vão pintar a porta com sangue, e quando o anjo da morte passar, ele vê o sangue na porta, na verga da porta, ele vai perceber que aquele sangue é uma casa de alguém que me serve, que me obedece. Diante daquele que pegou a informação, guardou para ele, se cuidou, Deus guardou, Deus protegeu ele. E aí a Bíblia diz: olha, vão passar meia-noite com o anjo da morte, quem estiver fora de casa, todos os primogênitos irão morrer. Essa foi a informação. Essa foi a informação. E aí eles fizeram. Aquilo, assim como Deus havia dito, eles fizeram tudo direitinho. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte passou meia-noite, saiu matando todos os primogênitos do Egito. Primogênito de Faraó morreu, foi morto, mas em nenhuma casa, em nenhuma família do povo de Deus, do povo hebreu, teve alguém morto, teve alguém que sofreu a penalidade da morte. Por quê? Porque diante da informação que eles pegaram e desobedeceram, então a gente tem várias informações, que é dada pelo Ministério da Saúde, que é dada pelo governo. Olha, você fica em casa, você toma os cuidados necessários para que você não venha se contaminar, não venha contaminar outras pessoas. Essa informação boa, se guarde, se proteja, proteja a sua família, proteja a sua casa, use máscara. Eu estou sem máscara aqui porque eu estou na igreja, eu estou sozinho aqui, não tem ninguém, está só eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Use máscara, use o álcool 70, o álcool gel,
né? Proteja a sua casa, proteja a sua família. Então essa é a informação. Diante disso, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Deus vai te livrar de todo o mal. Tá? Essa é a informação. Amém, queridos? Então, dentro desse texto, dentro dessa palavra que nós lemos do profeta Zacarias, eu quero fazer algumas aplicações para a gente refletir um pouco, tá? Para a gente meditar um pouco. Primeiro, o profeta diz que ele foi ferido, ele usa um texto, ele faz uma linguagem, ele usa uma linguagem figurada, dizendo que ele foi ferido na casa dos seus amigos. Então eu pergunto, quem são nossos amigos hoje? Né? Quem são as pessoas que hoje eles estão do nosso lado? E eu tenho visto que muitas pessoas que dizem ser nossos amigos, declarados, mas são nossos inimigos invisíveis. Ou pode ser o contrário, muitos amigos inimigos que são invisíveis, que depois se tornam declarados, se declaram. Então, quem são nossos amigos hoje? Quem realmente estão do nosso lado? Quem são aquelas pessoas que realmente conseguem manter a aliança, manter o pacto, né, de realmente ser nosso amigo, que não nos cause dor, que não nos cause sofrimento, que não nos cause decepções. Então eu quero fazer uma aplicação dentro dessa pergunta e para a gente tomar como exemplo essa questão. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel ele nasce dentro de uma carência, tanto política quanto espiritual, que a nação de Israel ela estava passando. Havia uma carência, né, de liderança, de líderes, de pessoas de Deus. Não havia rei, não havia profeta, não havia juiz, a época havia passado, a nação entrou numa crise política, espiritual, numa decadência só. E aí a Bíblia diz que Samuel ele vai nascer justamente para resolver essa questão. A Bíblia diz que Deus ia levantar um profeta fiel, né, que diz aí no texto, para fazer tudo que ele, se referindo também a Jesus, né, lá na frente, mas eu quero inserir aqui com relação a Samuel, que foi um profeta fiel, que foi um profeta irrepreensível em todos os aspectos ministeriais, políticos, eclesiásticos, né? E Samuel, quando começa o ministério, a Bíblia diz que ele era reconhecido por todo o povo, por toda a nação, como um homem realmente de Deus, como um homem que, dentro da capacidade de Deus, que Deus o elevou, fiel em todos os seus procedimentos, em todas as suas ações. Ele dava um bom testemunho, o povo mesmo testemunhava, dizendo que Samuel era um homem de Deus, nunca tinha aceitado suborno, nunca tinha feito coisa errada nenhuma. Só que olha o que acontece, querido. Samuel, ele teve 2 filhos e ele coloca os 2 filhos para trabalhar no templo.
Samuel é o profeta, Samuel é o juiz, e ele coloca esses 2 filhos para trabalhar no templo. Só que a Bíblia diz, querido, que os procedimentos, as atitudes, as ações, o caráter desses 2 filhos de Samuel não eram bem vistos pelo povo. Eles faziam coisa errada, eles faziam coisas gravíssimas, eles cometiam coisas gravíssimas diante de Deus e diante do povo. O povo via, né? O povo via as ações, como é que os filhos de Samuel agiam. Eles não eram fiéis totalmente como Samuel era. Só que preste atenção, o que acontece? O povo nunca pediu o afastamento de Samuel do ministério, do sacerdócio, por causa das ações de seus filhos. Samuel nunca foi julgado, nunca foi condenado pelas ações de seus filhos, né? Nunca ninguém do povo disse a Samuel: tu não vai ser mais sacerdote, tu não vai mais julgar o povo, porque os seus filhos não são fiéis a Deus. Muito pelo contrário, né? As coisas continuaram acontecendo, né? Samuel fiel até o final da sua vida, e os filhos de Samuel não se ouve falar, não tem história sobre os filhos de Samuel. Ninguém conhece, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe o final, o fim que eles tiveram. Só sabemos que a Bíblia diz que eles não eram corretos. Então, o que acontece? Eu jamais posso ser julgado pelas ações dos meus filhos, pelos erros dos meus filhos. Eu jamais posso ser condenado pelo erro dos meus filhos, porque a Bíblia diz, querido, que os pais não levarão as cargas dos filhos. O pai não vai ser julgado pelos pecados dos seus filhos. Nossos filhos, o que acontece? Nós ensinamos os nossos filhos, mostramos para eles o caminho que eles devem andar, que eles devem seguir, enquanto eles são pequenos, enquanto eles estão na nossa responsabilidade. Mas depois de grandes, de maiores, é eles que tomam a decisão. Nós não podemos obrigar os nossos filhos a querer fazer aquilo que eles não querem fazer. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos quando são pequenos, mas depois da maturidade é eles, é entre eles e Deus. Então, eu jamais um pai pode ser condenado pelas atitudes e ações de um filho, né? Jamais. Porque eu eduquei meus filhos, coloquei para estudar nas melhores escolas, levei para a igreja, citando, fosse o caso de Samuel, não, citando também a minha vida, né? Ensinei, mas se eles fizerem coisas erradas, o problema não é meu. Eu não posso ser condenado e julgado pelas questões dos meus filhos. O povo nunca disse para Samuel sair. O povo nunca disse para Samuel sair diante dos erros, diante do pecado de seus filhos. Então, quem são nossos amigos que quebram alianças, que, para a gente entender, eu sou o sacerdote, eu sou Samuel, eu tenho pessoas que estão do meu lado, mas eu tenho um inimigo declarado. Eu tenho um inimigo declarado que não gosta de mim e ele é declarado, e todo mundo sabe quem é o meu inimigo. Você está do meu lado, você está comigo, diz que é meu amigo, mas de repente você quebra aliança comigo. De repente você corta, assim, do nada você corta aliança comigo, e você que era meu amigo, que era para passar para mim as coisas, e não, você pega e vai passar pelo meu inimigo, né? É como se você olhasse meu filho na rua, visse que ele estava fazendo coisa errada, mas em vez de você passar para mim, você vai passar por uma coisa
para uma outra pessoa que não tem nada a ver. Para a gente entender essa questão. Quem são nossos amigos? Quebra de aliança, quebra de compromisso. Por exemplo, eu sou pastor daqui da igreja. Eu tenho uma liderança. Eu tenho um líder. Tudo que acontece aqui, se acontecer alguma coisa de errado, eu tenho que comunicar quem? Eu tenho que passar por meus líderes, meus superiores, pastores que estão acima de mim. Eu jamais posso pegar as informações que acontecem aqui e levar para uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa igreja, com o nosso ministério. Seria uma falta de ética. Seria uma falta de respeito eu comunicar outra pessoa a não ser a minha liderança, a não ser os meus líderes. Seria uma falta de respeito eu abandonar a igreja, deixar a igreja e ir embora sem dar satisfação a ninguém. Seria uma falta de respeito. Então, quem são nossos amigos? Quem está do nosso lado? Quem está conosco? Amém, queridos? Vivemos uma época em que esses conceitos assim de amizade, eles não estão sendo muito preservados. Não estão sendo muito firmados. A gente passa realmente a conhecer a pessoa quando a gente convive com ela. Amém? E eu quero citar aqui o exemplo de Jesus para a gente fazer a nossa segunda aplicação. O exemplo de Jesus. A gente sabe, a gente conhece a história, o texto. Que Judas, ele resolve trair Jesus, ele resolve entregar Jesus, entregar o seu líder, entregar o seu pastor, entregar o seu mestre, o seu discipulador. Ele se decepciona e ele quer entregar Jesus. E aí ele bola uma estratégia de como ele resolve entregar Jesus. Era com um beijo. E aquelas pessoas saíram ao encontro de prender Jesus. Só que o texto diz assim, olha, no texto de Mateus 26:50 diz assim, ó: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? No momento em que Judas chega diante de Jesus com aquela multidão para prendê-lo, levá-lo preso, Jesus chama Judas, o traidor, de amigo. Quem de nós seria capaz de fazer uma afirmação dessa, chamar um traidor de amigo? Esse é o exemplo de Jesus. Esse é o exemplo que Jesus ele deixa para cada um de nós. Que ele chama o traidor, aquele que lhe entregou, chama de amigo. Amigo, a que vieste? E suportando toda a dor da traição, suportando toda a dor da rejeição, suportando toda a dor da agonia do que ele iria passar, mas ele chama Judas de amigo. Que nós devemos superar e suportar, aprender a superar e a suportar todo essas atitudes, essas ações daquelas pessoas que estão do nosso lado, que dizem ser nossos amigos. Aprendermos a lidar com traições, com decepções, com pessoas,
E aprendemos a lidar com tudo isso só através, querido, da palavra de Deus, só através do Espírito Santo, só através do conhecimento da palavra de Deus é que a gente consegue suportar, a gente consegue, sabe, entender certas coisas. Por que acontece? Só através realmente da palavra de Deus é que a gente consegue superar tudo isso e que a gente possa aprender com o exemplo de Jesus, né? Amigo que vieste, é uma coisa que eu tenho colocado no meu coração é que eu jamais quero decepcionar a minha liderança, jamais quero decepcionar os meus líderes, jamais quero decepcionar os meus pastores, jamais eu quero decepcionar a minha família, jamais eu quero decepcionar os meus filhos, jamais eu quero decepcionar a minha esposa, jamais eu quero decepcionar aqueles que eu amo, jamais eu quero ser chamado de traidor. Quero ser fiel aos meus princípios, fiel à minha igreja, fiel a Deus, fiel à minha esposa, fiel ao povo que Deus colocou sobre a minha responsabilidade, né? Porque a gente tem visto, né, que as pessoas que nos ferem realmente são as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que realmente são aquelas que estão do nosso lado, aquelas que nos decepcionam são aquelas que estão do nosso lado, e que a gente possa superar, vencer tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar nesse tempo difícil que estamos passando, tempo de meditarmos, ficarmos meditando e orando mais um pouco mais, ver mais algumas coisas que estão acontecendo aí, tá? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te proteger de uma maneira poderosa, no nome do Senhor Jesus, amém? Até a próxima, divulga aí o nosso canal, divulga aí o vídeo, e que Deus possa te abençoar para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus, amém?